Existe uma cidade que foi projetada pelo construtor, Deus. Ele construiu uma cidade aonde não entrará lá impureza, maldade, engano. Essa cidade está sendo preparada para os salvos. Aqueles que se manterão fiéis a Deus até a morte receberão a coroa da vida que está preparada no céu. E essa cidade qual Deus foi construir, os nossos olhos humanos não podem compreender a beleza daquela cidade. Ela é uma cidade quadrada, projetada toda quadrada. Até isso você dá para tirar uma reflexão de nós aqui na Terra. O crente, ele é crente sendo crente quadrado mesmo. Porque antigamente o mundo imitava a igreja, hoje não. A igreja é apaixonada pelas coisas do mundo. A igreja anda segundo o mundo. Da forma que o mundo anda, hoje a igreja ela se comporta igualzinho. Não tem diferença, hoje não tem como ver a diferença mais. Hoje tudo pode, hoje tudo é normal. Mas a palavra de Deus diz que o crente ainda tem que ser quadrado. Porque a palavra de Deus nunca mudou. Ela continua sendo a mesma, o ser humano é que muda. A construção dos muros daquela cidade é todo de jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro puro. A beleza daquela cidade é toda projetada em ouro, como um vidro puríssimo. Então a gente não tem como imaginar a beleza que é essa cidade. Toda feita de pedras preciosas, todas. Suas portas são feitas de pérolas. E nela não haverá necessidade de ter lâmpada, porque a própria lâmpada daquela cidade é o próprio Criador, Deus, Jesus. Ela não necessitará de sol, nem de lua para que resplandeça, porque a glória de Deus lá é tão forte que ilumina aquele lugar, como uma lâmpada. E as nações dos salvos, tá vendo? Que vai entrar lá só os salvos? E se vai entrar os salvos, vai ter perdidos também, que não vão entrar nessa cidade, porque preferiram viver para si, preferiram viver para o seu eu, preferiram viver na carne, fazendo os desejos dos seus corações. Não negaram a si mesmo, não quiseram obedecer a palavra de Deus, não quiseram viver a palavra de Deus. Esses não serão salvos. Ali é um lugar de tanta segurança que não haverá necessidade de fechar as portas daquela cidade, porque lá é tão seguro que não entrará o mal. O mal naquela cidade não entrará, porque não entrará nela coisas que contaminem aquela cidade. O que comete abominação e mentira, mentira lá não entra, mentiroso lá não entra. Mas apenas os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, como é que o nosso nome é escrito no livro da vida? Quando nós aceitamos Jesus, confessamos com a nossa boca que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele prometeu que vai voltar para nos buscar, como ele disse lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, a celestial mansão de Deus. Tem muitas moradas. Mas o preço para entrar nessa cidade é obediência. O preço para entrar nessa cidade é santidade. Lá só entra santo, aquele que procura purificar o seu caminho pela palavra de Deus todos os dias. Aqueles que negam a si mesmo dia após dia para fazer a vontade de Deus. Lá existe um rio puro da água da vida. E Jesus disse que ele é a própria água. A água, Jesus é a água que sacia a sede do ser humano. Existe uma sede na alma do ser humano pela presença de Deus. E essa sede, ela não se sacia com os prazeres que o mundo oferece. Muitos procuram em seus prazeres saciar essa fome e essa sede da sua alma. Mas essa sede, ela só é exterminada no ser humano quando ele se encontra com Jesus, porque jorra dentro do seu interior rios de águas vivas. Jesus é a água da vida, lá não entrará maldições. Por quê? Jesus, ele é santo, Jesus é limpo, Jesus é puro, lá não entra nada disso. Então, a nossa salvação é algo muito delicado. A nossa salvação, você pode perder a sua salvação por um trizinho de nada. Se você não viver a palavra de Deus, você está correndo um grande risco. Um risco de não ser salvos. E aqueles que não ficarão na cidade, sabe quem é?
A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 22:15, se você quiser abrir aí. Apocalipse 22:15, leia aí na sua casa, onde você estiver agora. Ficarão de fora dessa cidade os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira, os mentirosos. Lá não entrará essas pessoas. Pessoas que são feiticeiras, que projetam mal contra as pessoas. Aqueles que vivem em prostituições. Aqueles que matam as pessoas. Aqueles que idolatrizam tudo e todos, menos a presença de Deus. Porque o único que precisa ser adorado é Deus. O único que merece a nossa adoração é Jesus. Aquele que foi na cruz, morreu, ressuscitou. A Ele sim eu me prostro. Somente diante dele, de mais ninguém. Somente diante dele, de mais ninguém. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. Quando nós precisamos de algo, nós vamos para o nosso intercessor. Intercessor Jesus, Espírito Santo. São três, né? A Trindade, que nós temos que nos prostrar em um só, que é Deus. Se prepare para você chegar nessa cidade. É lindo e muito lindo o que Deus tem preparado para nós, mas a necessidade da fidelidade a Deus até a morte. Só entrará no céu aquele que purifica o seu caminho com a palavra de Deus, que é água e que limpa o nosso caminho todos os dias. Então corra para Jesus enquanto ainda é tempo. Deus está te dando a oportunidade, porque você está respirando. Enquanto vocês respirarem, é chances e chances que Deus está te dando para você se converter ao Evangelho, de estar aos pés do Senhor. Mas depois da morte não tem mais jeito. Depois da morte segue-se o juízo para sermos julgados por Deus. Mas Deus, ele deu chance, está dando chance ao ser humano para se salvar. E o único meio intermédio de sermos salvos é através de Jesus, não há outro Salvador.